agradecer ao vereador Vicente Amaral pela cedência do seu espaço. Ao mesmo tempo, queria dizer que cabe uma palavra nossa, não para defesa, porque temos respeito pelos outros, queremos apenas ser respeitados. Temos respeito pelo Jornal Diário Popular, uma instituição de mais de 100 anos, certamente tem uma história brilhante nessa cidade, até com resistência, que demonstra a pujança do povo pelotense. Mas atacar permanentemente o legislativo, como vem fazendo, não é um serviço que se presta à democracia. Admito até e respeito que as pessoas que estão escrevendo têm a sua posição, e têm a sua postura subjetiva a respeito de determinado assunto. E pode não gostar de A, de B ou de C, e é natural, e nós respeitamos. Agora, não pode se permanentemente, costumeiramente, rasteiramente até, ficar atacando um poder. E isso prejudica a democracia. Não prejudica o Ordel, que vai passar amanhã, o Anselmo, que vai passar amanhã, outros. Prejudica a democracia. Porque nós somos passageiros. O que nós queremos que efetivamente permaneça é a hierarquia dos poderes, a autonomia dos poderes, né? A democracia que precisa de um legislativo forte. E muitas vezes, essas pessoas que escrevem, e eu respeito elas, até porque pelas suas falhas, porque são seres humanos, também não sabem o que o legislativo representa. O legislativo representa o povo da cidade. Aquilo que o povo, as angústias, os desejos, as esperanças, isso que representa o legislativo. Ao executivo, a administração. E talvez porque nesta relação entre legislativo e executivo, o legislativo é o primo pobre, é o que tem menos recursos para investir na mídia, e, portanto, se faz menos presente na mídia paga, que mantém, que é importante para os órgãos de comunicação, porque eles também são comerciantes, também são empresas, e precisam receber, exagera na dose de atingir o legislativo. Dizendo, por exemplo, querendo passar para a opinião pública, que diária é algo muito feio, que diária é algo horroroso, que diária é algo que não se usa. Como se vereadores que não tivessem diárias são melhores do que vereadores que tirassem diárias, que tiram diárias. Não tem nada a ver, são posturas diferentes de mandato. E a diária é um instrumento para o vereador, para o servidor público, custear as despesas. E as câmaras de Pelotas, vereador Anderson, vereador Anselmo, é elogiada pelo Tribunal de Contas do Estado por ser uma das câmaras que menos gasta em diária. O que não quero dizer, outra coisa da partida, que as câmaras que gastam mais mereçam menos crédito que nós. Cada um tem o seu mandato, outorgado, não pela vontade de A, de B ou de C, mas pela decisão coletiva da população. Ninguém está aqui porque é mais bonito, porque é mais feio. Aqui, as pessoas que estão aqui, elas têm uma história de vida na comunidade. As pessoas que estão aqui representam a sua comunidade. E tenho certeza que muitos desses donos de poder, ou que se sentem donos do poder, gostariam que muitos de nós, vereadores que estão aqui, não estivessem aqui, porque não representam aquilo que eles pensam. E por isso atacam o coletivo da casa. Então, isso é um erro. E aí fico contrariando, porque o fulano está irmão do ciclano, está na administração, confunde e não conhece sequer a questão jurídica para ficar atacando. Então, eu penso que esta postura do Jornal Diário Popular, que eu respeito, como jornal, como instituição, como empresa, pela história que tem, ela está equivocada à medida que ataca permanentemente o legislativo.
Por que não colocou ali do lado das diárias do Legislativo as diárias do Executivo, as diárias do Judiciário, as diárias do MP? Por que não colocou ali? Aí seria imparcialidade. Agora, ficar permanentemente atacando um poder é porque realmente tem alguma coisa a mais que não pode ser explicado à luz do dia. Então, isso que me preocupa, senhores vereadores, não a mim, pessoa, a mim como agente político. Aí dizer que não está na transparência o que o vereador, o que o funcionário foi fazer na capital, ou onde for. É só abrir a transparência e ver. Está ali a atividade de cada um. Se quiser mais, as contas da Câmara, a contabilidade da Câmara é franqueada para qualquer pessoa. Então, não venham dizer que não sabem. Os vereadores, como vereadores e os funcionários, quando viajam, prestam relatório, e que é examinado. Não sei, além de buscar, então, essa ideia de deturpar um instituto, das diárias, dizendo que coisas são feias, ainda faltam com a verdade, dizendo que não é transparente. Então, isso me preocupa, senhores vereadores. Respeito, como disse, a posição, não quero pautar ninguém, nem tenho poder, nem condição para isso, mas tinha que fazer essa posição, essa fala, em defesa da democracia, em defesa do parlamento, em defesa da justiça, acima de tudo. E dizer que, se realmente o jornal deseja fazer um trabalho de comunidade, mostrasse a diária de cada poder. O que gasta cada um? Quem são as pessoas que tiram? E aí, pelo menos, seria imparcial. Uma parte, vereador Anselmo. Uma parte, vereador... Alô. Ornella. Não tem outro horário, moça? Não tem outro horário? É o relativo ao assunto. Tá bom. A Dilma morreu? Para que o senhor esclareça. Eu não tenho nenhuma diária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um trabalha do seu jeito. Cada um trabalha do seu jeito. O senhor já falou sobre isso, mas gostaria que reforçasse. Olha o que diz. Utilizar diárias não é crime. Utilizá-las bem, obviamente, com transparência, o que não ocorre por um simples motivo. Os vereadores não fazem relatórios públicos ao retorno de suas viagens. Não dizem à população por escrito o quanto ou não foi proveitosa a saída da bancada. Sempre por todo pelo desde que paga impostos. Aí, o Tribunal de Contas rejeitou as contas. Esse dado que eu quero. Aí está a falta da verdade. Aí está a falta da verdade. Quando diz que os vereadores não prestam conta, não dizem o que foram fazer, faltaram com a verdade. Aí está a maldade do assunto. Porque foi feito o relatório, o Tribunal de Contas examina relatório por relatório, e emite parecer sobre cada diária. Aí está a maldade da história. Aí está o erro das coisas. E é normal, aqui na acompanha a TV Câmara, vejam, vem aqui, que os vereadores se manifestam aqui sobre quando vão e qual é o resultado das suas viagens. E só para concluir, ainda depois passar uma parte, evidente, Bruno, fala dos CCs desta casa, que são servidores públicos, tanto quanto os concursados. Ou será que a pessoa que subscreveu a matéria, que foi CC da casa, tem vergonha do tempo que ocupou um cargo de CC nesta casa? Será que é trauma do tempo que aqui esteve? Será que foi? Essa é a pergunta, porque fala tão mal dos CCs, que deve ter ficado traumatizado de ter tido vergonha de ter ocupado, passado aqui. Era bom que, para fugir desse trauma, consultasse um psicólogo,
e devolver os recursos que aqui recebeu. Uma parte, vereador Tenente Bruno. Presidente Ornel, senhores vereadores, sobre essa questão da diária, inclusive, é uma pena que, na verdade, quem deveria noticiar e informar as pessoas é quem desinforma as pessoas. Porque, na verdade, existe até um certo preciosismo da Câmara Municipal de Pelotas, onde é um dos processos de prestação de contas das câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, de ponta, dos melhores. Se eles não saibam, então ficam sabendo, nós vamos ajudar a informar. Toda a viagem do parlamentar ou das suas assessorias, além dos comprovantes de viagem que lá estiveram, ainda tem os relatórios da viagem, tem os comprovantes dizendo onde foram, por que foram, o que foram fazer. O que a maioria das câmaras do Rio Grande do Sul apenas apresenta uma notinha fiscal comprovando que teve algum gasto naquele local. E nós, por preciosismo, por achar que é necessário, sim, ter essa prestação de contas com a comunidade, apresentamos relatórios, sim, senhor. O que, como diz ali o vereador, que eles mentem quando falam que não é. Tem relatório, sim, é dito para que, onde foram, para que foram. Então, na verdade, a gente lamenta, porque quem tem a obrigação de informar é quem cria um devaneio, desinformando e desorientando as pessoas. Obrigado, presidente. Obrigado, Tenente Bruno. Vereador Anderson Garcia. Oi. Não, excesso de zelo essa Câmara tem. E acho que age prudentemente. Agora, o que faz essas pessoas escreverem essas coisas é motivação. Eles estão motivados por algum sentimento ou por alguma coisa que deixou de acontecer, ou no período que estiveram aqui, ou no período que foram executivo, ou até defendendo o interesse dos seus familiares que estão lá, né? Quando ontem domingo foi mencionado meu irmão, por exemplo, esquece o escritor ali que ele tem um filho no governo, que é CC. E a esposa do filho também é CC do governo. E ele foi falar do meu irmão, que não configura nepotismo, de acordo com a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, parte do ministro Aires Brito. É só ler, está claro ali. Agora, no caso dele, eu não sei. Mas ele está motivado para escrever aquilo do meu irmão. Por quê? Porque o filho dele está perdendo o cargo para uma outra pessoa. Ele está motivado. Como teve motivado o seu Pablo a botar a foto dos vereadores ali. Por quê? Porque aqui esteve. E talvez aqui tenha criado um trauma na cabeça dessa pessoa que o motivou a fazer aquilo ali. O nome disso é motivação. E todos eles que escrevem têm uma motivação de tentar macular a imagem dessa casa, mas não irão conseguir, porque o povo está atento, senhor presidente. E ontem, quando eu vi a foto do jornal, eu estava numa barbearia e eu pude explicar a todos o que acontece, a maldade e a motivação que faz com que essas pessoas se manifestem dessa maneira. Obrigado, vereador Garcia. Obrigado, senhores vereadores. Queria até aproveitar para ratificar uma posição minha, que é de respeito e admiração pelo seu irmão à frente do Concede, que eu acho que é uma pessoa extremamente qualificada e um dos pontos altos desse governo que aí está. Obrigado, senhores vereadores.